Olá, sejam muito bem-vindos ao canal DeFi e Moeda Mundial. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E neste vídeo nós falaremos de uma estratégia avançada de investimento no mercado DeFi, que é o Leveraged Yield Farming com Flash Loans. São vários termos, já vamos entender em detalhes. Mas antes de tudo, por que fazer esse vídeo? Primeiro, para que você, principalmente você que é profissional do mercado financeiro, entenda uma grande inovação do mercado das finanças descentralizadas, que são os flash loans. Entenda, por exemplo, como eles são aplicados na prática. Importante também dizer que esse vídeo não é recomendação de investimento. Nosso canal, ele desde o início é voltado para profissionais que atuam no âmbito financeiro, no âmbito jurídico. Então, se você não tem experiência nessa área, se você não é um profissional, não realize esse tipo de operação, porque a chance de você perder todo o seu capital é muito grande. Então, apenas com caráter educativo. Bem, as pessoas costumam perguntar bastante quando falo sobre flash loans. Acho que eu sou uma das primeiras pessoas que falou sobre isso no âmbito do mercado DeFi. E mais do que isso, né, nós criamos um curso para aprender a fazer os flash loans, nosso curso de programação criado em 2020. E muita gente até hoje ainda não entende para que serve. Algumas pessoas acham que basta fazer um flash loans e você fica rico. Nós vamos ver que não, que o flash loans ele é utilizado em um contexto de uma operação como, por exemplo, o Leveraged Yield Farm. Então vamos entender como que funciona essa operação. Nós vamos ver um smart contract utilizado para fazer esse tipo de operação. E vamos falar um pouco sobre os agentes de inteligência artificial que tendem a facilitar bastante, principalmente para aqueles que não são programadores, o uso desse tipo de estratégia. Bem, primeiro, nosso objetivo aqui não é falar sobre yield farming, mas apenas para que você tenha uma ideia. Yield farming, grosso modo, ele é um termo que engloba todo tipo de operação que você realiza no DeFi com o intuito de ter um rendimento. Alguns gostam de falar que é em renda passiva. Basicamente, você no âmbito do DeFi você pode ganhar juros emprestando tokens para protocolos como o Compound, conforme vamos ver aqui, ou Aave. Você pode também ganhar tarifas quando você se torna um provedor de liquidez, algo que no mercado tradicional é chamado de market maker. Nós chamamos de provedores de liquidez, porque no mercado DeFi nós temos os chamados automated market makers, como a Uniswap, por exemplo, a Aave, o próprio Compound. Então, contrariamente do que acontece no sistema tradicional, onde você, por mais que você seja correntista, vamos dizer assim, de um banco, você proveja liquidez para o banco, você não recebe nada das tarifas. No âmbito do DeFi é diferente. Quando você cria um pool, por exemplo, ou contribui para um pool de liquidez, fornecendo liquidez, você ganha um percentual das tarifas, como se fosse um sistema cooperativo. Basicamente essa que é a ideia. E tem formas também como você deixar parado o seu capital, forma como stake, de uma forma mais específica. Para você ser um validador no âmbito da rede Ethereum, você precisa deixar ali depositado um determinado valor em Ether. Então existem várias formas, basicamente essas são as principais, e isso tudo nós chamamos de yield farm. Você ganha juros ou você ganha uma parte das tarifas, e também algo que é bem importante também no âmbito do DeFi, chamado Liquidity Mining, que é quando você também recebe tokens dos protocolos por exemplo, prover liquidez. Certo? Mas sem mais delongas, né? Apenas aqui então, antes de entrarmos, trazer a tradução, né, para o português, o que seria o Leverage Yield Farm com Flash Loans. Então seria o Yield Farm, que eu acabei de explicar, alavancado por meio de empréstimos relâmpago. Como assim alavancado? Alavancado no sentido de alavancagem, que nós temos no âmbito também do sistema financeiro tradicional, que é quando você busca obter um rendimento com base em um capital que você não tem. Por exemplo, você
nesse caso aqui, imagine que você tem apenas 30 dólares, 30 milhões, o que você imaginar aí, mas você quer ter um rendimento não baseado nos 30 que você tem, você quer ter um rendimento baseado em 100. Como que você faz isso? Você precisa geralmente fazer um empréstimo, e aí, se você tiver sucesso, você vai então conseguir um rendimento com base em um capital que você não tem. Então a gente fala, quando isso acontece, que o sujeito está alavancado, e há várias formas de fazer essa alavancagem. No âmbito das finanças descentralizadas, a forma mais comum é por meio de flash loans. Há outras formas, mas os flash loans eles são empréstimos que possuem uma tarifa muito pequena, a depender do protocolo que você vem utilizar. E são empréstimos que você não precisa fornecer uma garantia, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, em protocolos como Compound Finance, já veremos isso em detalhes, que você precisa deixar ali um colateral. Ou seja, se você quiser emprestar, por exemplo, DAI, você precisa fazer um depósito de uma stablecoin em um valor superior ao que você vai emprestar, certo? Mas já vamos ver isso com calma. Então, a alavancagem é isso. Então, yield farm é uma forma de você buscar então uma remuneração, conforme nós vamos ver aqui, de maneira alavancada, no caso do leverage yield farm, e o meio de empréstimos será flash loans. Então, por isso que leverage yield farm com flash loans, yield farm é alavancado por meio de empréstimos relâmpago, que é a tradução aqui para flash loans, que é um tipo de empréstimo que existe apenas no mercado DeFi, que é feito sem garantia, conforme eu já disse, e tudo realizado dentro de uma única transação. Isso que é um pouco difícil de entender, principalmente para quem é do mercado tradicional, mas deixa aqui o seu like no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário que a gente pode fazer um vídeo específico para falar sobre flash loans, se for do seu, se tiver interesse, certo? Então, vamos passar aqui. Agora, visualizando a operação vai ficar mais fácil. Como que vai funcionar então uma operação no DeFi? Eu vou ter uma única transação, só que essa transação ela vai envolver vários passos, certo? Você pode pensar que a transação como um todo é um processo, e esse processo é formado por vários procedimentos, certo? E nós vamos ver isso neste vídeo. Bem, por que esse tipo de operação, antes de tudo, é restrita a programadores? Porque, como tudo é feito numa única transação, eu preciso ser capaz de acionar as funções dos smart contracts, porque cada protocolo basicamente é um conjunto de smart contracts, em uma única jogada. Você pode pensar assim. Então, eu vou detalhar aqui. Só que, por exemplo, essa nossa operação ela vai ter essa parte do Open Position e vai ter a parte do Close Position, certo? Então, por exemplo, o Open Position vai envolver uma série de operações que eu vou falar aqui. Só que tudo isso é feito dentro de uma única transação. Então, o que representa esse Yield Farmer que vocês estão vendo aqui? O Yield Farmer ele vai representar um Smart Contract. No final eu vou mostrar para vocês exatamente o Smart Contract que é utilizado, que pode ser utilizado para fazer esse tipo de operação. Aqui eu tenho um usuário que vai fazer uma transferência desse valor aqui, coloquei 30, pensar aí 30 milhões para esse Smart Contract, certo? E esse Smart Contract aqui, ele está fazendo uma série de operações, mas com dois protocolos diferentes. O Aave Protocol, ele é um protocolo fundamental no âmbito das finanças descentralizadas e foi aqui que os flash loans foram criados. Inclusive no próprio site da Aave é mencionado que flash loans é específico para programadores, justamente porque tudo tem que ser feito em uma única transação. Então o que acontece? Por meio desse contrato aqui, eu vou fazer um flash loan com a Aave Protocol no valor de 100. Certo? Fiz esse empréstimo de 100 e eu vou emprestar esse valor de 100 para o Compound. Por que eu vou emprestar para o Compound? Porque emprestando para o Compound eu vou receber juros. Então eu empresto 100 e imediatamente eu deposito no Compound visando obter juros.
Então veja que só esse empréstimo do AVE e ao mesmo tempo o empréstimo que agora eu estou fazendo para o Compound, isso precisa ser feito tudo dentro de uma única transação, e isso é feito por meio da chamada de funções de smart contracts, tanto desse smart contract aqui, que é o Yield Farmer, quanto do smart contract da AVE Protocol, quanto do smart contract do Compound. Então, prestei 100, fiquei devedor do AVE, e emprestei esse 100 para o Compound, fiquei credor do Compound, certo? Só que quando eu empresto esse 100, e aqui eu emprestei para o Compound, eu já preciso devolver ao mesmo tempo que eu empresto, eu preciso fazer a devolução. Então, como que eu faço isso? Bem, quando eu deposito 100 aqui no Compound, eu passo a ser credor do Compound e passo a poder emprestar agora do Compound. Então, eu depositei 100 no Compound e eu posso agora, a partir desse depósito que eu fiz no Compound, eu posso, por exemplo, emprestar 70, sempre um valor menor, a depender do que nós chamamos de collateral factor, né? O fator de colateralização. Basicamente, eu preciso deixar a depender do valor depositado em garantia, o valor emprestado, né? Para o Compound, eu posso emprestar um valor menor, que pode variar de 70, pode ser 80, depende do protocolo, certo? Então, emprestei 100 da AVE, esses 100 foram emprestados para o Compound. Passei a ser devedor da AVE e credor do Compound. Com base nesse depósito, imaginando aqui o collateral factor 70%, eu poderia então emprestar aqui 70 do Compound. Só que eu preciso devolver 100 para o AVE, uma vez que eu já falei que eu empresto, tudo tem que ser na mesma transação. Por isso então que eu fiz um depósito nesse smart contract de 30. Então quando eu faço agora esse depósito de 30, eu tenho os 70, com mais os 30 eu passo a ter 100 e faço a devolução do flash loan. Na verdade, eu precisaria ter até um valor, depositar um valor até um pouco maior aqui, porque como eu faço o empréstimo, embora seja sem garantia, tem taxas envolvidas. Então esse número aqui você pode pensar ele, aqui está 30, mas você pode pensar um número maior, porque eu vou ter que devolver além do valor do empréstimo mais um valor de tarifa, certo? Que pode variar bastante, mas quando eu comecei a fazer esse tipo de operação na DYDX, que hoje trabalha mais com perpétuo, derivativos, né? Trabalha com derivativos. Na época você fazia essa operação por em torno de 2 Whey, né? Então algo praticamente irrisório. Então veja que a partir daqui então eu tenho a minha posição aberta. Por meio de 30, o que aconteceu? Eu passei a ser credor do Compound com base em um depósito de 100 que eu obtive mediante flash loan. Então, por isso que eu estou alavancado. Estou alavancado porque eu tenho 30, mas o meu rendimento, o Compound, ele vai, o que o Compound agora vai me pagar? Né? Emprestei para ele 100, ele vai me pagar juros e eventualmente eu vou receber também Comp Tokens, conforme o programa chamado Liquidity Mining, que consiste em você receber também tokens do protocolo, uma vez que eu estou provendo liquidez aqui. Não exatamente o mesmo tipo não é a mesma lógica da Uniswap, mas porque eu não estou recebendo tarifas, então aqui eu estou recebendo juros mesmo, né? É um lending protocol, então eu estou emprestando 100, vou receber juros e mais comp tokens, certo? Mas os juros vai ser calculado com base em 100 e não com base em 30, então por isso que é yield farm e é alavancado. E por que é com flash loans? Porque eu estou alavancado, eu consegui estar exposto a esse rendimento com base em 100, justamente porque eu tive a possibilidade de fazer um flash loans. Esse valor de 100 poderia ter vindo de uma outra fonte, eu continuaria alavancado, mas no caso, como é flash loan, então é alavancado com flash loan, certo? Espero que esteja bem claro que nesse momento a posição está aberta, eu sou credor e devedor do Compound. O meu lucro vai depender do que acontecer quando eu vier a fechar a posição, certo? E aqui nós não temos como entrar nos riscos dessa operação, porque esse vídeo objetivo é apenas
apresentar para vocês o conceito de Yield Farm com Flash Loans. Mas vamos imaginar então que agora, com base, né, os 70 que eu emprestei, eu vou ter que, obviamente, pagar um valor maior. Imaginando que eu vou ter que então devolver para o compound 75. Bem, para devolver esse 75, eu vou novamente fazer um flash loan 75 e vou devolver o 75 para fechar a minha posição. Bem, uma vez que eu fechei a minha posição, o que eu vou receber? Eu vou receber o valor inicial, que no caso foi 100, mais o juros, que pode ser tanto juros no sentido estrito, mas também tokens, comp tokens, e somado tudo isso, imagine então que eu recebi aqui de volta 110. Com esses 110, que seriam 100 do original mais 10 de lucro, eu tirei 75 para fazer a devolução para o Aave Protocol e recebi aqui de volta 35. Como eu comecei com 30, então eu teria aqui um lucro aqui de 5, um pouco menos, porque nós vimos lá que teria que pagar o que? A taxa. Então, só que essa taxa pode ser ínfima, depender do protocolo. Há vários protocolos que você consegue fazer o flash loan, certo? Então, e o objetivo aqui é apenas para que vocês entendam a questão. Então, tudo vai depender, por exemplo, um fator que é muito importante apenas a gente destacar, o fator de risco, que envolve aqui a questão do protocolo. Quando eu fiz o depósito, eu fiz esse depósito de algum token, que no momento do depósito tinha um determinado valor, e com base nesse valor, com base no collateral factor, eu consegui um empréstimo. Essa garantia ela pode vir a desvalorizar, certo? E quando ela desvaloriza, eu posso ser liquidado. E esse é o risco, na verdade, que existe em qualquer operação onde você atua de forma alavancada. Certo? Então esse, por exemplo, é um dos riscos, o fato do valor que você depositou diminuir, né, o valor. Então, ou haver também alguma modificação no âmbito da taxa de juros, certo? Que é feita sempre com base calculada a cada bloco, como nós estamos falando, por exemplo, do Compound Finance, certo? Mas os riscos a gente pode fazer um vídeo específico para analisar. Então veja como é interessante. Por meio do flash loan, espero que vocês tenham entendido que o flash loan ele tem que ser devolvido na mesma operação. Por isso que se eu fizer apenas um flash loan, ninguém fica rico com o flash loan. A pessoa pode ter um lucro se ela utilizar o flash loan, por exemplo, para abrir uma posição em um leverage yield farm e no momento do fechamento ela ter um lucro. Mas se ela fizer apenas um flash loan, ela vai sair não no 0 a 0, ela vai sair devendo, porque ela vai ter que pagar uma tarifa, e nós temos também taxas da rede, que é o gas, que eu pago, e é algo que eu tenho que levar em conta também no cálculo. Não apenas a questão da tarifa, que estou pagando para o protocolo, mas também a taxa que eu pago para a rede, para os validadores da rede Ethereum que não trabalham de graça, não fazem o processamento da transação, certo? Bem, o que é interessante? O interessante é que isto aqui, para você fazer isso, você vai precisar de um smart contract, você vai precisar saber programar. Então é um conhecimento técnico que nós ensinamos desde 2020 no nosso curso de programação para finanças descentralizadas. Mas agora nós temos, com a inteligência artificial, a possibilidade de desenvolver ferramentas que tornam esse processo muito mais acessível. Nós vamos estar inclusive ensinando isso no nosso próximo curso. Vou deixar o link aqui para a nossa comunidade. Estamos preparando as aulas para trazer um curso novo para vocês. Foi uma repaginada do nosso curso de programação DeFi, onde a gente vai agora trabalhar com os agentes de inteligência artificial, que vão facilitar bastante a realização desse tipo de operação. Então, se você quer ser um investidor profissional no mercado DeFi, não deixe de entrar para a nossa comunidade e acompanhar aí para não perder a abertura das inscrições para o nosso próximo curso, que vai ser um curso pioneiro no Brasil, o primeiro curso ensinando você a criar agentes de inteligência artificial como o Orion DeFi, produto da Data Currency, especializado em finanças descentralizadas, ou seja, tornar esse mercado acessível também para não
programadores. Então, se você tem interesse, não deixe de participar da nossa comunidade. Então, só para que vocês tenham uma ideia, vou passar aqui um exemplo desse contrato aqui, que seria responsável por fazer toda essa operação aqui, que nós acabamos de fazer. Então, veja que aqui eu tenho, basicamente, este smart contract aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma série de funções, veja. Então, apenas para que vocês tenham uma ideia, que é algo realmente complexo. No nosso curso de programação nós vemos passo a passo. Mas o legal agora com os agentes de inteligência artificial é que vai ficar muito mais fácil você conseguir realizar esse tipo de operação no âmbito das finanças descentralizadas sem ter conhecimentos avançados de programação. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir se você gostou. Se você quer um material específico, deixe aí nos comentários. Se você quer conteúdos mais básicos sobre Yield Farm, nós podemos estar trazendo também. E é isso. Grande abraço.